Imóvel é o investimento mais seguro do Brasil? Então, por que tem cidade que o mercado imobiliário despencou? No nosso bate-papo de hoje, eu vou te mostrar o retrato atualizado e completo do mercado imobiliário brasileiro. Vamos começar falando do mercado imobiliário, a parte de venda de imóveis residenciais. E a primeira coisa que eu e você vamos ver juntos aqui é a variação do preço para os imóveis residenciais neste ano de 2025 e também nos últimos 12 meses. Neste ano de 2025, os imóveis no Brasil valorizaram 5%. Agora, quando a gente pega a minha métrica preferida, que é sempre a variação dos últimos 12 meses, os imóveis no Brasil subiram quase 7%. E aqui eu vou trazer os destaques, os mercados que estão, dando muita grana. Vamos começar com BH. Olha essa valorização dos imóveis em BH, mas não apenas ela não, viu? Salvador e Fortaleza. Olha o Nordeste brasileiro aí, subindo muito bem. E Vitória no Espírito Santo tá fazendo uma baguncinha danada, hein? Virando a página, temos mais capitais brasileiras aqui, só que apenas uma delas me chama a atenção. João Pessoa, na Paraíba também, uma variação nos últimos 12 meses, muito boa, quase 15%. Agora eu vou colocar um gráfico para você que vai desfazer um mito de que imóvel sempre consegue te proteger da inflação. É mentira, está aqui a prova na tela. O que significa todos esses dados que você está vendo? Vou te explicar direitinho. Aqui, é a variação acumulada do ano de 2025. Nós acabamos de ver, né? Vitória em primeiro lugar, Salvador em segundo e João Pessoa em terceiro. E aqui a variação acumulada em 12 meses. Vitória em primeiro, Salvador com a medalha de prata e João Pessoa com a medalha de bronze. Esses são os mercados mais quentes nesse ano de 2025. Agora, o que significa isso daqui que está dentro do quadradinho vermelho que eu destaquei para facilitar a sua visualização? São os mercados imobiliários onde você teve queda real. Eu explico. Temos a inflação desse período, tanto de 2025 quanto a inflação dos últimos 12 meses. Em 2025, a inflação está cerca de 3,6%, nos últimos 12 meses, cerca de 5,2%. Portanto, esses mercados que você está vendo aqui, embaixo, tá vendo aqui, dentro do quadradinho vermelho, significa que eles tiveram queda real em São Paulo. Olha aqui, acompanha aqui comigo. Rio de Janeiro, Recife, Goiânia, Brasília, nos últimos 12 meses, teve uma variação no preço dos imóveis abaixo da inflação. Neste ano 2025, São Paulo, Manaus, Aracaju, Brasília e Goiânia tiveram uma queda real. Mito desvendado para você. Nem sempre imóvel ganha da inflação. Tem muitas vezes que ele perde. E qual é o mercado imobiliário mais famoso, mais hypado, que mais tem negócios do Brasil? É São Paulo. O que significa esse gráfico? Você está vendo essa linha aqui, A linha em verde é o preço dos imóveis em São Paulo, a variação dos preços de venda. E o tracejado é a variação dos preços de venda no Brasil inteiro. Você vê que acompanha muito de perto, né? O mercado paulistano e o mercado brasileiro. Pois bem, agora o que é esse roxinho que você está vendo aqui, A inflação, o IPCA. Então perceba que em 2008, 2009, 2010, nossa, que fase maravilhosa para o mercado imobiliário. A inflação estava ali na casa de 5%, 6%, só que a variação dos imóveis era 20%, 25%, 30%. O mercado explodiu, meu amigo. E aí veio aquela crise danada. E a gente teve 2015, 2016, 2017, acompanha aqui, 2018, 2019, a inflação superior à valorização dos imóveis. A mesma coisa aconteceu aqui, 2021, 2022. Fato é que desde 2014, o mercado paulistano nunca mais foi o mesmo. Rob, mas isso é só em São Paulo? Olha o Rio. O Rio, ele foi mais acentuado o baque,
Porque na época de ouro, nós tivemos uma valorização de 30, 35, chegando a mais de 40, triscando 45% de valorização dos imóveis em 12 meses. Era um absurdo, uma verdadeira bolha imobiliária. E aí você teve a queda derrocada do Rio de Janeiro. Acompanha a linha verde aqui, ó. Olha o que aconteceu, cara. Que loucura. Além da inflação tá arrebentando, você tinha uma desvalorização aqui, abaixo do zero, tá vendo? E o Rio de Janeiro nunca mais foi o mesmo. Agora nós vamos para BH. BH também teve uma fase de ouro, na mesma época que São Paulo e Rio de Janeiro, e depois teve aqui períodos bem difíceis. A diferença é que é a partir da virada de 2022 para 2023, BH começou a ter uma bela valorização acima da inflação e conseguiu se recuperar. A realidade está estampado, né? Tem momentos muito bons do ciclo imobiliário que realmente bota muito dinheiro no seu bolso e tem momentos que às vezes duram mais que 10 anos que o imóvel ele não te proporciona riqueza nenhuma. E eu vou colocar aqui na tela o preço médio de venda por cidade. As cidades que não são capitais estão em verde claro e as cidades que são capitais estão em verde escuro. E essa barrinha preta é a média das cidades brasileiras. Então você percebe hoje quais são as cidades mais baratas para você comprar imóvel. Pelotas, no Rio Grande do Sul, São Vicente, São Paulo, Betim, Minas Gerais, São Leopoldo, também no Rio Grande do Sul, e Ribeirão Preto, aqui no interior de São Paulo. Agora vamos para as cidades mais caras, começando aqui com o quinto lugar, Florianópolis, capital de Santa Catarina. Subindo um pouquinho ali a BR, a gente chega em Itajaí, quarto lugar. Terceiro lugar, Vitória, no Espírito Santo. Medalha de prata, voltamos para Santa Catarina, inclusive do lado de Itajaí, né? Itapema, segunda cidade mais cara para você comprar imóveis. E ali entre Itapema e Itajaí, cara, que curioso isso, né? No meio dessas duas cidades, Balneário Camboriú, a cidade mais cara do Brasil. Ah, mas você que vive de aluguel ou você que faz os outros pagar aluguel para você, não pense que eu esqueci de você não, porque a gente vai agora falar das locações residenciais e eu já logo de cara, sem enrolação, vou mostrando para você quanto que subiu o aluguel no Brasil nesse ano de 2025. Acompanha aqui em vermelho, ó. Vamos arredondar? Vamos arredondar, né? 7,5. É isso que variou os aluguéis no Brasilzão. Nos últimos 12 meses está quase batendo 10% de aumento dos aluguéis. Só que isso daqui é a média. Porque quando a gente vai para algumas cidades específicas, olha só, é de cair o queixo. Salvador, mais de 17%. BH, mais de 13%. Recife, também no Nordeste, mais de 13%. Virando aqui a página, temos mais cidades que me chamaram a atenção. Aqui, Cuiabá, no Mato Grosso. Que isso? Mais de 13%. João Pessoa, na Paraíba, mais de 15%. E aí a gente vai para aquelas duas cidades que realmente, ó, chocante, tá? Belém, no Pará, subindo mais de 17% em 12 meses os aluguéis. E a medalha de ouro vai para Teresina, no Piauí. Meu amigo, mais de 21% de aumento nos aluguéis. Ah, Rob, mas pô, você só fala de capitais aí, eu moro no interior do Brasil, você esqueceu de mim? Claro que eu não esqueci de você, seu danadinho. Aqui a gente tem o interior do Brasilzão. Olha só, tá, Barueri aqui do lado de São Paulo, né? Nem dá pra dizer que interior e tal. Barueri, 20%. Campinas, também aqui do ladinho, ó, 17%, os aluguéis aumentando. São José do Rio Preto, quase 17% também. Aí o Niterói, no Rio de Janeiro, 17%. E nós temos aqui Joinville, no norte catarinense, ó, 14%. Eu coloquei aquele gráfico bonitão para você dos imóveis que estão à venda. E vou colocar o mesmo gráfico para aluguéis. Você que é proprietário, ou até mesmo você que é inquilino, é legal você saber que nós tivemos a maior parte das cidades tendo alta acima da inflação no preço dos aluguéis. Aqui em 2025, a única cidade que está abaixo é Manaus, no Amazonas. Nos últimos 12 meses, nós temos apenas 3 cidades com queda real, ou seja, aqui a inflação foi superior à variação dos aluguéis. Manaus,
Amazonas, Brasília, no Distrito Federal, e Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Agora, olha todas as outras, ó. Olha aqui, ó. Variação do aluguel muito acima do IPCA. Medalha de ouro Teresina, Belém com a medalha de prata e Salvador, na Bahia, com a medalha de bronze. Quais são as cidades mais baratas para você viver de aluguel e quais são as cidades mais caras para você ser inquilino? Vamos começar com as barganhas. Pelotas, no Rio Grande do Sul, seguido de Teresina. Teresina valorizou um monte e ainda está muito barato. Temos também Aracaju, super barato para você. E no interior de São Paulo, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto. Ainda está muito barato morar de aluguel nesses lugares. Agora, você que resolveu morar em Florianópolis, Recife, Belém, São Paulo e Barueri, morar de aluguel estamos falando, se prepara o bolso, porque olha, Barueri, por exemplo, tem muito por conta de Alphaville e tal, mas olha aqui, ó, R$70 o metro quadrado. Aí você faz as continhas, tá bom? É legal você ter uma base, inclusive, para ver se você está pagando muito acima ou se está abaixo do mercado onde você pretende alugar. Aqui em São Paulo, tá 61, vamos arredondar, R$62 um metro quadrado. Tá? Então você já tem uma boa base aí na hora de calcular o seu aluguel. Ô, Rob, mas tem apartamento estúdio, tem imóvel de 4 quartos. Como é que faz essa comparação? Você acha que eu vou deixar você sem essa informação? Tá aqui, ó. Veja que interessante. Inclusive, você como investidor, é legal você saber disso daqui. Qual é o tipo de imóvel que dá mais rentabilidade na hora de alugar? O de um dormitório, tá? Olha o rental yield. O que é o rental yield? O quanto que vale aquele apartamento ou aquela casa no mercado e o quanto que você consegue extrair de aluguel proporcional ao preço no valor de mercado. Isso é o rental yield. É a mesma coisa que o dividend yield das ações, só que ao invés de ser o quanto que você recebe de dividendos da ação, o quanto que você consegue de aluguéis proporcional ao preço do imóvel no mercado imobiliário. Então, os imóveis no Brasil de um dormitório, eles valem muito mais a pena para quem é proprietário e bota para jogo para alugar, do que os imóveis de 2 dormitórios. E perceba que vem caindo, ó. Imóveis de 3 dormitórios cai mais ainda e o pior investimento, 4 ou mais dormitórios. Então aqui já fica a primeira dica de ouro para você levar. Quanto menos dormitórios, maior a rentabilidade. E quais são as cidades que menos vale a pena ter um imóvel alugado e que mais vale a pena ter um imóvel alugado? Vamos começar com as piores, aqueles mercados imobiliários que não compensam, para longe disso, de você ter um imóvel para alugar. Vitória, no Espírito Santo, está pagando pouquíssimo. Curitiba também não é bom. Tá? Fortaleza, no Ceará, Belo Horizonte e Joinville, para fechar as piores cidades para você botar o imóvel para alugar. Agora, as melhores. Vamos começar com Manaus na 5ª colocação. Depois nós temos Cuiabá no 4º lugar. Medalha de bronze vai para Recife. Medalha de prata, Belém do Pará. E a medalha de ouro vai para Santos, no litoral paulista. A melhor rentabilidade, 8,71. Mas tem um detalhe aqui, tá? Essa rentabilidade que você está vendo, de todos eles, ó, não leva em consideração as taxas que você tem que pagar para a imobiliária e também não leva em consideração o maldito desgraçado do imposto de renda, que pode comer até 27,5%. Isso que você está vendo é bruto, sem taxas da imobiliária e sem descontar o imposto de renda. Quando você desconta esses dois, a rentabilidade acaba ficando menor ainda. Rob, mas com outros investimentos, como é que dá para a gente comparar? Vamos comparar com fundos imobiliários? 8,71 é Santos, né, que é o melhor mercado no Brasil, sem descontar imposto de renda e sem descontar imobiliário. Quando a gente vai para fundos imobiliários, olha como é que tá os dividend yield aqui, ó. 12% limpo, tá? Líquido de imposto de renda. 11,46, 14,23,
10,58. Ó, aqui o Santos ganha bruto, mas se você descontar líquido, Santos acaba perdendo daí, esse acaba ganhando. KNCR 13,3. Então, os fundos imobiliários acabam pagando bem mais dividendos. Rob, mas eu não sei aonde investir. Eu estou começando agora. Então, o lugar ideal para você é RC Club. Aqui é para quem está construindo, aprendendo, subindo degrau por degrau e quer estar cercado de gente que pensa grande, que quer crescer de verdade. Agora, se você já cresceu na escadinha, já ganha bem, já tem um patrimônio legal e você quer alguém do meu time que segue a mesma filosofia que foi ensinado por mim aqui dentro para te ajudar a proteger e a multiplicar o patrimônio que você já construiu, aí é diferente. Aí eu recomendo a RC Wealth para você. A consultoria que o meu time, 100% certificado, toca comigo pessoalmente. O link tanto para RC Club quanto para RC Wealth está aqui embaixo na descrição.